Eu quero começar com vocês hoje uma série de 2 mensagens. Então, a gente vai falar hoje, a gente vai falar semana que vem. Pode baixar um som, isso. A gente vai falar hoje, vai falar semana que vem. Semana que vem vai ter uma conferência lá na Nib Toledo. Acho que até alguns jovens vão estar servindo lá na parte da tarde, enfim, eu também vou estar lá pela manhã e pela tarde, mas à noite a gente tem Jovens Up normal. Então a gente vai começar essa ministração, uma parte hoje, semana que vem a gente encerra essa série, uma minissérie de 2 mensagens, mas eu creio que Deus quer ministrar no seu coração, quer falar sobre tudo aquilo que Ele tem para você. Então a gente vai falar hoje, semana que vem, e dia 13 a gente tem o nosso Summit. Dia 13 vai aparecer aí, ó, Summit. Tem uma galera que não se inscreveu, e na verdade acho que vocês estão esperando virar um mês, né, receber, enfim. Mas quero explicar rapidinho o que é o Summit. O Summit é um evento onde a gente vai trabalhar diversas áreas da vida. Então são vários temas. Esse ano a gente tem uma diferenciação. Ano passado a grande maioria foi só plenárias aqui, e teve um momento que foi dividido por faixa etária. Esse ano nós teremos 3 plenárias, que é comunicação, chamado, eu acho, agora eu não lembro, chamado e propósito, e chamado ministerial, que vai ser aqui, vai ser 3 plenárias aqui no salão, e a gente vai ter 2 momentos de oficina, e essa oficina você vai escolher por temas. Então tem gestão de tempo, produtividade, empreendedorismo, finanças, saúde física, criatividade, ansiedade, apresentação pessoal, e falta uma que eu não lembro, Jesus, não lembro, enfim, mas são 8 lá, você entra lá, e você se inscreve. Isso aqui tem a ver com a gente quer formar homens de Deus, homens e mulheres de Deus, mas também homens e mulheres de caráter. Deus está interessado com o seu dia a dia, Deus está interessado com a sua profissão, Deus está interessado em quem você vai ser da sua vida. E o reino de Deus precisa de você posicionado. O reino de Deus precisa de pastores, precisa de músicos, precisa de dirigentes de louvor, mas o reino de Deus precisa de médico, precisa de professor, precisa de vendedor. O reino de Deus precisa ser espalhado por esse mundo. Por isso você precisa entender sobre empreendedorismo, você precisa entender sobre finanças, você precisa entender sobre apresentação pessoal, enfim. A gente está interessado que você se posicione como um homem e mulher de Deus, tá? Então tem um custo de R$20. Por que esse custo? Porque vai ter janta no final. Então no final a gente vai ter todo o evento começa às 4h30, 4 horas o check-in, até às 10 da noite. Então a gente vai passar um tempão aqui, vai ter acho que um coffee, talvez vai ter um coffee, não tenho certeza se vai ter, mas vai ter um momento de um lanche e no final vai ter uma janta. Beleza? Então, inscrições R$20, você entra lá no site, você se inscreve. Se você não tem, Felipe, eu não tenho R$20, eu não tenho de onde tirar, eu vou achar um lote para você carpir e a gente vai conseguir esses R$20, amém? A gente vai dar um jeito, de você estar aqui. Você não pode não estar aqui por causa de dinheiro, entenderam? Sim ou não? Então quem que vai se inscrever para o Summit? Fala eu. Nossa, está muito fraco. Quem vai se inscrever para o Summit? Fala eu. Melhor, beleza. Então esse vai ser um evento em conjunto com o Fire. Então a galera do Fire e a galera do Up vão passar esse tempo junto, amém? Então esse é um aviso. O segundo aviso que eu quero te dar, eu vou dar no final. Vamos orar. Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor está nesse lugar, e eu te peço por essa mensagem, que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor é, e aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, eu entrego em tuas mãos essa ministração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode olhar para mim aqui. Quero falar com você sobre a simplicidade do Evangelho. Traz para mim, por favor. Simples. Deus espera uma vida sua simples. Deus espera de você obrigado, Bruninho, algumas coisas, mas eu quero te falar que a palavra de Deus ela não é complexa. A palavra de Deus, quando você desliga para mim? Pode desligar, depois você liga de novo. A palavra de Deus, não, desliga a fumaça. Quando você vai para o Evangelho, você vê uma simplicidade. A gente tem muitas coisas complexas no nosso mundo. Eu não sei se você já parou para pensar, é que a gente vive numa tecnologia muito tranquila. Sei lá, você aperta um botão, a luz liga. Sei lá, o Gu fez isso ali, né? Ele apertou um botão, a luz apagou, a luz acendeu. Você mexe no celular,
e você pode falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Você já imaginou a complexidade disso? Eu lembro que quando, olha o papo de velho, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, sei lá, no primeiro ano, segundo ano, sei lá, mais ou menos, começou o celular que tinha Bluetooth. Antes era infravermelho. Aí você queria passar uma imagem ou uma música, alguma coisa, você tinha, duvido que vocês viveram isso. Você tinha que colocar o celular um do lado do outro e tinha um sensor que passava. Tipo, o negócio passava. E aí depois, e você podia passar 2 músicas, porque acabava a memória do celular. E depois veio o Bluetooth. E cara, vocês já imaginaram isso? Que louco isso. O Wi-Fi, você já pensou sobre isso? Como que o celular recebe os dados? Ah, é uma onda de não sei o que. Tá, mas que onda, irmão? Como você consegue fazer isso? Isso é complexo. Alguém sabe explicar isso? O que é Wi-Fi? Não quero que você explique também, não precisa me explicar. Eu só sei que dá certo. Aí veio o 4G, que é o satélite, é o Elon Musk, que, meu Deus, agora tem internet no mundo todo. Beleza. Isso é complexo. Sabe uma coisa que eu acho complexa também? Programação. Eu até coloquei uma imagem ali. Tem uma galera que trabalha com programação aí, não tem? Quem que trabalha com programação? Mano, só o Caleb. Uns 3, vai. Cara, programação. Uma vez, a gente criou um ministério no passado de programação. E uma pessoa foi tentar explicar o que é programação para mim. Porque eu liderava o ministério de programação. Eu falei, cara, quer saber? Eu só falo o que a gente precisa e vocês fazem, porque é um negócio muito difícil, muito complexo. Ah, porque tem que fazer isso aqui, daí tem uma linguagem, aí tem outra linguagem. Eu falei, cara, deixa quieto. Existem muitas coisas na nossa vida que é complexa. Existem muitas coisas na Bíblia que é complexa. Eu não estou desmerecendo, quando eu falo sobre simplicidade do Evangelho, eu não estou desmerecendo a sabedoria, eu não estou desmerecendo a inteligência, eu não estou desmerecendo o dom que Deus fala sobre o mestre. Quando você vai ler Apocalipse, por exemplo, muitas vezes você não vai entender um monte de coisa que está lá, porque aquilo parece muito complexo, mas quando você vai para os 4 evangelhos, me ajudem, Mateus, Marcos, tá, vamos repetir com força agora, primeiro Mateus, Marcos e João, isso. Quando você vai para os 4 evangelhos que são focados na vida de Jesus, você não vê algo complexo, você vê uma simplicidade. O Evangelho é simples. O Evangelho, ele fala sobre um reino, eu falei um pouquinho semana passada, ele fala sobre amor, ele fala sobre transformação, ele fala sobre novo destino. Jesus era um cara simples. Jesus não foi o ditador, Jesus não foi o revolucionário do exército. Não, Jesus foi um cara como eu e como você. Jesus foi um cara que estava no meio da galera. Jesus, ele começa o ministério com 30 anos, mas antes dos 30 anos ele teve vida. Talvez Jesus poderia ser um de vocês sentado aqui. Estava participando lá dos jovens up, dos fariseus, sei lá. Estava lá com a galera, estava no rolê. Ele teve uma vida, ele foi simples. E quando ele chega, e quando ele começa a pregar, o que ele começa a bater em cima é sobre uma religiosidade, é sobre leis e mais leis e mais leis. Existia a lei de Moisés, mas em cima das leis foram criadas vários outros tipos de doutrinas. E Jesus vem e fala sobre amor, fala sobre arrependimento, fala sobre ser servo, coisas que as pessoas entendiam na sua época. O reino de Deus não é difícil, gente. Você precisa entender isso. Se você se esforçar um pouquinho, se na hora da mensagem você parar e prestar atenção, se você ler o Evangelho com um pouquinho de atenção, se você se esforçar um pouquinho, não precisa de muito para entender o que é o reino de Deus. A palavra de Deus fala que o Evangelho é tão simples, mas tão simples que ele compara que você precisa ser como uma criança. Você precisa ser como uma criança. Jesus disse, eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A gente quer ser tudo, a gente quer ser muito, a gente quer se posicionar, a gente quer mostrar que sabe, a gente quer mostrar que tem, a gente quer mostrar que já caminhou, que já fez isso, que já fez aquilo, que já participou daquele ministério, que já participou daquela conferência. E Jesus fala, calma, se você for igual uma criança, o que a criança é? Ela está aprendendo, sempre. A criança sempre está aprendendo. Eu não sei como que meus filhos, eles aprendem umas coisas aleatoriamente. Assim, eles têm uns papos. A criança está sempre aprendendo, ela está
absorvendo. A criança, ela tem humildade no coração. Mesmo em alguns momentos que ela faz birra, que ela briga, ela tem uma humildade no coração. A criança, ela consegue se conectar muito fácil. Leva uma criança no parquinho, ela começa... Hoje eu levei o Joaquim no parquinho, aí chegou uma criança, ele falou assim, quer brincar comigo? O Joaquim, às vezes, ele é meio áspero, assim. A criança chegou e falou, quer brincar comigo? Ele, não, e saiu. Aí foi lá, aí ele foi mexendo no formigueiro, depois ele voltou. E aí eles começaram a brincar de uma brincadeira que eu nunca ouvi na minha vida, que era barata voadora. E vamos brincar de barata voadora? Alguém já brincou de barata voadora? Sei lá, barata voadora é aquelas baratas que voam, assim, que todo mundo fica, meu Deus, é o demônio em forma de barata. E aí, não, sei lá, mas eles começaram a brincar e de repente eles começaram a juntar e estava o parquinho todo brincando de barata voadora. E aí uma criança não conseguia pegar a outra, e ela sentou e começou a ficar triste, começou a chorar. E aí o que as outras crianças fizeram? Vamos trocar o pegador, pronto. Resolveram o problema delas. A criança, ela pode fazer uma birra, ela pode gritar, mas elas se resolvem. Ela fica feliz com qualquer coisa. A minha mãe dá presente caro para os meninos. Pega uns presentes lá, da Hot Wheels, uns carrinhos e tal. O Miguel, você dá uma lata para ele, ele fica super feliz. E é capaz dele trocar o Hot Wheels por uma lata, por um rolinho de papel higiênico, sei lá. É isso. A criança, ela tem uma simplicidade. E Jesus está falando, você precisa ser como criança. O contexto aqui vocês estão querendo saber quem que é o maior, quem que vai mandar na bagaça, quem que vai fazer os poderes lá, quem que vai fazer milagre. Viu? Se você tiver o coração igual a uma criança, você será grande no reino. Humilde. O evangelho é simples, gente, a gente complica. A gente está numa época de rede social, a gente está numa época que as pessoas aparecem, a gente está numa época onde tudo é visualização, tudo é números, e o evangelho é simples. Se a gente sentasse aqui, chegasse aqui, pegasse um violão, sem luz, sem fumaça, sem aparelhos eletrônicos, talvez não precisa nem de um violão, pode só cantar. Dá o instrumento que Deus deu para cada um aqui, a voz, bem desafinado, igual eu, outros nem tanto. Isso é simplicidade, isso é reino. Eu glorifico a Deus porque a gente tem uma estrutura, e amém, porque a gente tem isso. Através disso a gente pode alcançar mais pessoas. Mas eu estou falando aqui, viu, se vocês quiserem ser grandes, seja como uma criança. Faz-se humilde, esse é o maior no reino dos céus. Uma vida simples versus uma vida complexa. A palavra de Deus, em Mateus 8:20, fala sobre Jesus. Um homem chega para Jesus e fala, eu vou te seguir. E Jesus falou, então vem, bora, vamos, só que eu quero te falar um negócio. Até as raposas têm onde dormir, têm onde morar. O filho do homem não tem onde colocar a sua cabeça. Mas eu vou lá me despedir. Não, deixa que os mortos se sepultem. Vamos, segue. Eu vou despedir dos meus pais. Não, deixa quieto, vamos seguir. A vida com Deus é uma vida simples. Jesus, se você for pegar no Evangelho, ele não tinha nenhum bem declarado. Ele não tinha uma casa, ele não tinha moedas, ele não tinha ouro, ele não tinha... até o Dênio falou lá no evento da verdade, ele falou que a única coisa que Jesus tinha, que mostra lá na Santa Ceia, é que ele tinha uma túnica. Que até os soldados, o que os soldados brigam por Jesus? A roupa de Jesus. Devia ser uma túnica da Lacoste, sei lá, alguma coisa assim. Porque túnica era um negócio meio caro na época. Não era todo mundo que tinha, não era um negócio fácil de ter. Era o único bem que Jesus tinha. Do restante ele não tinha mais nada, ele sobrevivia. E aí tem 1 João 2,16 fala sobre vida luxuosa. Pois o mundo e o que nele há, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação, não provém do Pai, mas do mundo. Você já foi tentado a viver uma vida de ostentação? E talvez a sua ostentação não é carros de luxo. O Rodolfo veio aqui, ele tem um dente de ouro, né? Sabe o Rodolfo? Rodolfo Abrantes, ele tem um dente de ouro. O Joaquim, depois que viu o Rodolfo, ele falou, quer colocar um dente de ouro? Papai, eu quero colocar um dente de ouro. Eu falei, não é assim, filho. Mas sabia que tem gente hoje que voltou com essa moda de arrancar dente e colocar dente de ouro? Voltou. Isso antigamente era feito porque os caras arrancavam o dente e o único material que era assim top mesmo era ouro. E quem tinha dinheiro fazia isso.
Colocava. Sabia que os caras roubavam túmulo para arrancar o dente dos caras? O cara que tinha dente de ouro. E aí, de repente, voltou essa moda, a moda do dente de ouro. Ostentação, você está falando de uma vida que você precisa ostentar tanto. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre uma igreja, não vou falar o nome aqui, mas começaram a pegar as roupas que os pastores daquela igreja usavam. E aí pegaram o tênis do pastor lá. Ele estava usando um tênis de, acho que, $2.700. Gente, um tênis de $2.700, eu creio que cumpre o mesmo propósito de um tênis de, sei lá, R$220. Sim ou não? Por que você usa um tênis de $3.700? Ostentação, posição. O Evangelho é uma vida simples. Jesus teve uma vida simples. Entender o Evangelho e viver o Evangelho tem a ver com uma vida simples. Eu não estou falando só agora de bens, eu não estou falando agora só de luxo, eu estou falando de coração. O Evangelho é simples. Salmo 116:6 fala assim: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. O Senhor traz proteção. Tem a ver com humildade aqui. Quero que você saiba que ninguém tropeça em montanhas. Às vezes você pensa assim: poxa, Felipe, eu não vou cair no pecado, eu não vou cair na imoralidade, eu não vou cair no negócio. Mas às vezes você está caindo numa ostentação dentro do seu coração, num orgulho. Queria que você baixasse a cabeça rapidinho. Eu vou fazer bem de coração assim. Se você está conversando assim na mensagem, muito, eu pedi para você baixar a cabeça para não envergonhar ninguém, tá? Mas está me atrapalhando. Então a próxima vez eu vou te chamar pelo nome, tá bom? Pode levantar a cabeça agora. Obrigado. O Evangelho não tem nada a ver com ostentação. E quando a gente fala de simples, a gente está falando de uma humildade. Ninguém vai tropeçar em montanhas, ninguém vai tropeçar assim: eu vou cair numa imoralidade gigante, eu vou roubar num banco. Mas talvez você caia em pequenas coisas. Talvez dentro do seu coração você tenha uma vida de ostentação e luxúria. Talvez você olhe para as pessoas aqui no Jovens Up e você fala: eu queria ser igual, eu queria ter. E você começa a se comparar, e aí você começa a se inferiorizar. Porque eu não tenho, eu não sou. Porque eu não tenho, eu não sou. O mundo muitas vezes te pergunta assim: qual que é o seu nome, o que você faz da vida? O que você faz? Eu sou o João e eu estudo. Eu sou o João, eu sou engenheiro. Eu sou o João, eu sou advogado. Eu sou o João, sou professor. A gente é taxado por aquilo que a gente faz ou por aquilo que a gente tem. Eu quero te falar que Deus não está nem aí pelo aquilo que você tem, por aquilo que você faz de profissão. Ele quer saber a sua identidade, quem você é, onde você está posicionado. E tem muita gente tropeçando em pequenas coisas. Tem muita gente olhando para o outro e querendo ser o outro. Vida simples. Vida simples tem a ver com aquilo que Deus tem para você. Se eu olhar para Eliseu e eu quiser tocar bateria igual o Eliseu toca, eu vou me frustrar, porque eu não sei tocar bateria. Se eu olhar para o Mateus sabe tocar bateria, sabe tocar baixo, sabe tocar violão, sabe tocar guitarra, sabe cantar e ainda é bonito. Eu vou me frustrar. Entendeu? Não tem como. Cada um tem o seu propósito, a sua simplicidade e o seu papel no reino. Jesus pega os... Qual que era o povo que Jesus mais perseguia? Os fariseus. Porque eles queriam demonstrar santidade, eles se vestiam com umas roupas assim, nós somos os caras, eles amarravam escritas do Velho Testamento, da lei, no corpo, no braço, na testa. E Jesus estava condenando esse cara, não tem nada a ver com isso. Aí Jesus comia com coletor de impostos, estava no meio de festas onde tinha prostitutas, onde tinha a galera que estava à margem da sociedade. Isso tem a ver com simplicidade, gente. E Jesus está chamando a gente para isso. Quando a gente fala sobre a simplicidade do Evangelho, o que você mais vê na internet hoje é pessoas que falam bem. Gente, se você procurar, sair daqui hoje, procurar pregações,
vai ter 1 milhão de pessoas que falam melhor que eu. Inúmeras. Paulo escreveu sobre isso, que o evangelho não consiste em palavras. Ele fala assim, minha mensagem, minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria. Viu aquela menina lá que fica dando aquelas ilustrações, nada a ver lá, a do iPhone lá? Tá vendo esse iPhone aqui? Esse iPhone 13, tá vendo esse copo de plástico aqui? Ele é a massa. Ai, mano. A que ponto chegamos, Jesus? Corta essa parte da mensagem, não pode criticar o irmãozinho. Alguém vai aceitar Jesus. Minha mensagem, minha pregação não consistem de palavras persuasivas de sabedoria. Eu não estou aqui para convencer vocês. Mas consistem em demonstração do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tocar na sua vida, vai transformar o seu coração. Para que a fé que vocês têm não se baseie em sabedoria humana. Porque sabedoria humana, falar bonito, falar legal, colocar um padzinho lá no fundo e falar algumas frases de efeito. E o que mais a gente vê isso, cara? Tem cara que muda a entonação na hora de falar, assim. Dá aquela voz tremida para dar aquele sentimento de choro, sabe? Aquele negócio aí. Ô Caleb, tem umas notas que fica mais melódico, assim, que fica mais, dá mais emoção, assim, né, Caleb? Que, assim, o pessoal fica mais triste, assim, aí o cara, aí quer mexer e tal. Cara, o evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho não tem nada a ver com palco, o evangelho não tem nada a ver com pad, com string atrás de mensagem. Pedro converte 5.000, eu acho que não tinha teclado. Não tinha. É poder, é simplicidade, é arrependimento. Quando você pensar no evangelho, não é sobre convencimento, não é sobre palavras bonitas, é sobre poder. Jesus é simples. Tenha no seu coração que Jesus é aquele homem que você tem que imitar. Você não precisa me imitar. Você não precisa imitar o seu líder de GA. Claro que você pode imitar nas atitudes, mas o seu papel é imitar Jesus Cristo. Eu amo Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quem sabe o que está em Mateus 5, 6 e 7? Você sabe o que está em Mateus 5, 6 e 7? Alguém sabe, pelo amor de Deus? As bem-aventuranças começam em Mateus 5, mas esse combo desses 3 capítulos é chamado Sermão da Montanha. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. Para você nunca mais esquecer. Para mim, é o recorte da Bíblia mais incrível. Mateus 5, 6 e 7. Jesus manda uma galera sentar e ele começa a pregar. Ele começa a ensinar, ele começa a falar de tudo. Ele começa a falar de divórcio. Ele começa a falar sobre julgamento, ele começa a falar sobre ira, ele começa a falar sobre como alcançar a salvação, ele começa a simplesmente ministrar sobre a vida daquelas pessoas. E o versículo final desse recorte de Mateus 5, 6 e 7, que é a maior pregação que Jesus fez na terra. Ele está ensinando, ele está falando, pega a lei está falando lá, isso, mas eu dou um novo mandamento. Se você receber uma ofensa, você dá outra face. E os caras, meu Deus, que cara maluco que está falando isso. Se uma pessoa faz você andar 1 milha, você anda 2. E ele está lá ressignificando muita coisa. E ele termina essa pregação, e escrita de Mateus fala assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, que é o Sermão da Montanha, você pode, pega Mateus 5, 6 e 7, se você quiser meditar por 1 ano em Mateus 5, 6 e 7, você vai ser alimentado todo dia com Mateus 5, 6 e 7. Quando ele termina de ministrar isso, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ele ensinava de uma forma que a galera entendia e que ele vivia aquilo. Simples. Simples. Gente, o resumo do evangelho é você amar a Deus com todas as suas forças, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Qualquer um entende isso. Qualquer um entende uma alegoria que Jesus fala. A porta larga leva à perdição, mas a porta estreita leva à salvação. Então é muito fácil você seguir o caminho do jeito que você quer, porque você não se incomoda, mas na porta estreita, naquele pequeno caminho, e aí ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, você encontra a salvação. Jesus falava de uma forma simples. Desconfie de coisas complexas. Vocês são a geração que consome muita coisa.
Eu pastoreio vocês, mas vocês são pastoreados por inúmeros pastores no dia a dia. Vocês são pastoreados pela internet, vocês são pastoreados por vídeos do TikTok, por vídeos do Reels, vocês são pastoreados por pequenos cortes. Os caras inventaram podcast. Podcast não é um negócio novo. Em 2010, antes de casar, eu tinha um site que eu ouvia podcast. Não é um negócio novo. Cresceu muito na pandemia. Aí os caras inventaram podcast, um monte de conteúdo. A galera, essa geração, não consegue ouvir o conteúdo de 1 hora e pouco. O que faz? Vai para o corte. Vai para o corte do podcast. O corte tem 20 minutos. Você não consegue ouvir 20 minutos. O que você faz? Você coloca do 2.0. Vocês são pastoreados, vocês recebem muitas informações. Eu quero te falar um negócio. Jesus é simples, o Evangelho é simples. E você precisa consumir a simplicidade da palavra. Até hoje, o livro mais consumido no mundo é a Bíblia. É o livro mais vendido no mundo. Isso aqui tem poder. Isso aqui transforma. Isso aqui é simples. Talvez você não entenda tudo de uma vez. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai transformar a sua história. Busque a Deus de uma forma simples. Se pareça com Jesus Cristo. Eu amo esse versículo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo. Jesus não andou nessa terra querendo se mostrar a Deus, querendo usar o seu poder soberano. Claro que ele usava por amor às pessoas, realizando milagres. Mas um dos ensinos de Jesus, e isso fica claro quando ele está indo para a cruz, a Santa Ceia ela tem todo um ensino, mas Jesus nos últimos momentos, ele tira a sua capa, que eu falei que agora há pouco, que era aquilo que ele poderia se orgulhar, que era o bem dele, e ele coloca um avental, ele coloca uma toalha. Ele está mostrando que ele não está aqui para usar o seu poder, ele está aqui para servir as pessoas. Ame a Deus de uma forma simples. Quero te falar, você não precisa provar nada para mim, você não precisa provar nada para ninguém nessa igreja, você precisa provar para Deus, o seu coração, os frutos de arrependimento. Eu me entristeço algumas vezes de algumas atitudes que eu vejo. Me entristeço mesmo. Eu fico imaginando o coração de Deus. E são coisas simples. Falar com alguém, trocar uma ideia, amar uma pessoa, servir, se dispor. Gente, a gente não está falando para ninguém ser crucificado por alguém, para ninguém dar todo o seu dinheiro. A gente está falando daquilo que Jesus fez. Na sua simplicidade, ao mesmo tempo na sua soberania, Ele deu o seu melhor. Será que você tem dado o seu melhor para Deus? Às vezes a gente se limita, eu não tenho nada para entregar para Deus. Você tem muito para entregar para Deus. Agora vai lá e entrega. Vai lá e faz. Toda vez que você buscar reconhecimento, você vai ser frustrado. Esse versículo fala que Deus usa as coisas deste mundo para envergonhar os sábios. Deus usa talvez uma pessoa pequenininha para que ela se torne grande. Davi era o 8º filho. Passou 7 na frente dele. Nem o pai de Davi acreditava nele. Se liga no que eu estou te falando. Nem o pai de Davi acreditava nele. Tem mais alguém? Tem um moleque que está lá no campo cuidando das coisas. Ele não foi nem digno de estar naquele momento. O profeta estava na casa de Jessé. Era um evento. Era tipo assim, alguém especial ir na sua casa. Pensa você com a sua família. Alguém especial vai na sua casa, vai ter comida boa. Porque quando alguém especial vai na sua casa, tem um rango diferente. E aí vai todo mundo e não te chamam. Falar, você não precisa vir. Nem o pai acreditou nele. Eu quero te falar, sabe o que Deus faz? Esses bonitão aí, esses caras fortes, não quero nenhum desses aí. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Pega o molequinho lá no campo, que ele treina com a sua tiradeira, e é ele que eu vou usar. Ele que é corajoso,
é esse cara que eu vou usar. Não busque por reconhecimento. Tanta gente quer viralizar, né? Tanta gente quer postar e quer acontecer, e quer fazer acontecer. O pastor Dani falou isso também. O reconhecimento é uma sorte, é uma consequência, é algo que vai acontecer do nada. Se você for reconhecido por alguma coisa, que bom, que glorifique o nome de Deus, o seu reconhecimento. Esses dias eu estava conversando com o pastor Paulinho, e ele postou um vídeo nada a ver no Instagram, não nada a ver, foi do coração dele. Ele e a esposa dele lá, e ele falou, sei lá, era uma declaração de amor. Era um áudio que ele postou lá, falando, essa é a minha esposa, eu sou sortudo de ter ela na minha vida. A melhor coisa que aconteceu na minha vida é a minha esposa. Era alguma coisa assim. Aleatório, postou. Aí ele chegou um dia para mim e falou, cara, deu 2 milhões de visualização esse vídeo. Ele tem um vídeo lá, acho que está com 3 milhões de visualização. Um Reels. Agora tem gente que fala, eu preciso ser reconhecido, eu quero viralizar, e fica no TikTok o dia inteiro vendo a tendência. Irmão, a tendência é Jesus. Que ele cresça e você diminua. Que ele cresça e você diminua. Simplicidade. Jesus, ele foi reconhecido porque era consequência, ele precisava fazer isso. Mas Jesus estava com as crianças e dava atenção para as crianças. Jesus foi curar a sogra de Pedro, mano. Foi lá na casa dele curar a sogra. Não sei se Pedro ficou feliz ou triste, né? Mas enfim, foi lá. Jesus se deu ao trabalho de parar e ouvir os mendigos, o cego. É difícil ser cristão de verdade, ser simples. No começo da programação entrou um mendigo aqui. Você estava aqui na música. Eu já falei, não, mais um bêbado. Será que Jesus ia olhar assim? Sei, cara. Jesus está esperando simplicidade. Coração. Sobe aí, Caleb, fazer uma oração aqui para a gente terminar. Não precisa subir a banda não, gente. Desculpa, sei que vocês ensaiaram muito a última música, mas eu não quero atrasar. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Esse versículo talvez você conheça muito. Salvação, a salvação é simples. Você não precisa pagar uma promessa, você não precisa correr para lá e para cá, você não precisa sacrificar alguém, você não precisa ficar sem fazer algo, você não precisa fazer algo mirabolante. O Evangelho é o seguinte: você entende a mensagem, você entende que é um pecador, você crê com o seu coração e você confessa com a sua boca. Cara, é só isso. É só isso. Por isso que os fariseus ficavam malucos. Como assim? Antes a gente tinha que fazer isso, aquilo, não podia fazer isso, não podia trabalhar no sábado, tinha que matar um cordeiro, tinha que fazer um sacrifício, tinha que... E agora é só isso. É só entender uma mensagem, é só reconhecer que eu sou um porcaria e falar, tá bom, eu sou mesmo, mas nem é culpa minha, é culpa do pecado lá da geração. Que a culpa é da Eva e do Adão lá. E foi chegando em mim. E aí eu preciso só reconhecer isso, confessar que Jesus é de verdade Senhor, Ele é Deus, e eu recebo a salvação. É só isso mesmo. Eu quero te falar, é só isso. Mas se isso for de verdade, muda a tua vida. Se isso for de mentira, você está aí. Você está aí. O Evangelho é simples. Você pode ir lá para a escatologia, interpretar os gafanhotos, eu não sei o que lá, os tronos, as taças, beleza, mas eu quero te falar, sabe qual que é o resumo de Apocalipse? Jesus vai voltar, e se você tiver tomado uma decisão, você vai, senão você vai ficar. Pronto. É simples, gente. A gente está complicando muitas coisas, a gente está querendo muito palco, muita luz, muito tudo. O Evangelho é simples. Quero orar aqui para a gente encerrar. Jesus, o Senhor é simples e a salvação é de uma forma simples. No meio dessa oração, pode ficar de cabeça baixa. Se Jesus tocou seu coração e entender a simplicidade dele, realmente reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, é o apelo mais estranho que eu estou fazendo aqui, mas você pode levantar a mão no meio da oração. Eu só vou orar aqui para a gente encerrar, mas você pode levantar a mão. Até teve gente que já levantou. Você pode externar isso. Jesus, se o Senhor é simples, Pai, que a gente possa alcançar a sua simplicidade, Pai.
Que a gente possa realmente viver a sua simplicidade, Jesus. Que a gente esqueça a ostentação, o palco, e que a gente lembre o que o Senhor fez, o amor que o Senhor demonstrou, Pai. Tem tanta gente querendo ser o outro, querendo fazer o outro igual ao outro, querendo aparecer, Pai, mas o Senhor veio para mostrar a glória do Pai, não era nem sobre o Senhor. Que a gente possa viver de verdade um evangelho simples, um evangelho puro, um evangelho verdadeiro. Obrigado por cada um que levantou a mão e tomou uma decisão aqui, Pai. Eu creio que foi de coração e eu creio que foi verdadeiro. E é sobre isso, Pai. É sobre decisões, é sobre entrega. Se tem gente vivendo uma mentira, Pai, que coloca toda uma roupa bonitinha, toda uma maquiagem, todo um cabelo arrumado, Pai, mas o coração está horrível, que a sua simplicidade venha lavar, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Eu quero só dar um último aviso para a gente encerrar. A gente vai encerrar sem música mesmo hoje, bem assim, na simplicidade. Bem simples. Se você é a primeira vez que você está vindo no UP, a Lê vai estar aqui com a equipe do Primeira Vez no UP. Matheus, eu vou encerrar direto, tá? Para não atrasar aqui. A Lê vai estar aqui com a equipe do Primeira Vez no UP. Você pode vir aqui e pegar seu kit de Primeira Vez no UP. A gente vai para o GA agora. Aviso importante, olha aqui. Vai aparecer aqui, 18h30. Olha aqui, mostra aqui. Isso. Gente, precisamos fazer um ajuste de horário e a gente vai começar a iniciar o Jovens Up 18h30. Então começa a se arrumar às 2h, tá bom? Beleza? Chega às 18h30, tá bom? Por favor, chega às 18h30. E vai passar um vídeo de 1 minuto para a gente encerrar, para você estar ligado. Eu vou passar o Nova News no sábado, só para você saber o que está acontecendo na igreja, a gente vai encerrar. Pode passar para mim.